Boa noite, pessoal. Vamos começar os nossos trabalhos fazendo a nossa prece, rogando a Deus que estejamos em condições de absorver as claridades dos ensinamentos, que possamos manter a lucidez que nos permita trazer o que lemos para a prática da vida diária, da vida de relação, de conexão com o outro, onde estão os nossos verdadeiros desafios. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Eu procurei trazer hoje, para nossa análise, alguns trechos importantes do capítulo lido na terça passada, Os Trabalhadores da Última Hora. Eu pensei de cada instrução dos Espíritos os pontos que chamaram mais a minha atenção, para a gente analisar juntos. Bons Espíritas, sois os trabalhadores da última hora. Essa afirmação deixa bem claro o chamamento nessa hora que nos resta. E a hora que nos resta, na verdade, é o momento propício para o despertar, após inúmeras encarnações em que permanecemos na recusa de ouvir esse chamamento. E os que antecederam esse movimento no decorrer da história, na verdade, prepararam o caminho, difundindo a fé cristã de acordo com o grau de amadurecimento de cada um, e o salário reservado ele diz respeito ao mérito do trabalho e não ao número de horas. O ponto central da doutrina espírita, a reencarnação, que podemos dizer que é uma prestação de contas do mandato terreno, torna necessário que essa tarefa interrompida seja continuada. Então ela é sempre retomada. Aqui é um momento bom para a gente parar e refletir que também as nossas quedas podem ser um ponto de interrupção dessa tarefa, mas não devemos focar na queda. Podemos entender como um ponto de aprendizado, entender que podemos transformar cada uma delas em amadurecimento para conseguir seguir em frente e cumprir o que nos cabe. O que nos cabe é a nossa programação. É uma linha central, é a nossa programação, sem fazer comparação com a trajetória de ninguém, porque não temos nenhuma consciência, nem da nossa programação, literalmente, nem da de ninguém. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Aqui eu vou fazer um parêntese e comentar que Divaldo Franco, em uma das suas exposições, bem recente, a semana passada, no dia 25 de agosto, ele tem um programa que é Momentos Evangélicos. Ele faz uma reflexão a respeito de ser espírita. Primeiro ele contextualiza o surgimento e a aceitação da doutrina no momento histórico da humanidade, com as características próprias daquele período. E ele comenta como é difícil ser espírita, porque temos que lidar com as nossas imperfeições. E vale a pena escutar essa preleção dia 25 de agosto. Para reconhecer quem se acha no bom caminho, temos que observar as suas tarefas, no ensino, na prática da caridade, na consolação aos aflitos, no amor que dedicam ao próximo, renúncia e no trabalho, para que a lei de Deus triunfe. Esses são os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. Escolhidos são os escolhidos que trabalham generosamente para que se cumpram as coisas anunciadas, nesse momento de transformação da humanidade, que calaram os seus melindres, as suas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. São os servidores corajosos que não recuam diante da tarefa, e a quem serão confiados os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Eu vou usar alguns textos do livro A Arte de Recomeçar,
e o subtítulo é Histórias da Imortalidade na Visão de Jesus, ditado por Leon Tolstói através da médium Cirineia Yolanda Maffei, para tentar ilustrar essas nossas reflexões a respeito das nossas lutas quando encarnados, porque Leon se utiliza das passagens do Evangelho e também de narrativas de pessoas anônimas, para que a gente tenha condições de se identificar. Então vamos ver as lutas e vamos ver o papel da reencarnação. Esse capítulo é o Homem de Jerusalém. Havia em Jerusalém um homem de esmerada educação, descendente de tradicional família, considerado grande pelos maiores do templo, dedicado de modo pertinaz ao estudo das escrituras sagradas. Seu sonho? Ascender aos altos postos religiosos, brilhar nas tribunas, tornar-se conhecido por seu verbo, admirado e temido pelas massas. Assim, conquanto profissionalmente se dedicasse às atividades comerciais, muitas delas diretamente ligadas às religiosas, não abdicava de seus propósitos, convivendo com os líderes da religião judaica, acatando-lhes as sugestões, compartilhando-lhe as ideias. Naquele dia em especial, intensa era a agitação no Templo de Jerusalém. Aproximavam-se os festejos da Páscoa e, de acordo com a tradição e os sectários interesses, impunha-se o cumprimento de determinados ritualismos. Assim, prescrevia-se a compra de animais para sacrifício, obrigatoriamente advindos das barracas de comércio instaladas no recinto que consideravam sagrado. Apregoavam-se em altas vozes as mercadorias, e o vozerio tomava conta do local, espantando a serenidade ou conturbando o silêncio e o recolhimento da casa de oração. Ora, por detrás do negócio destacavam-se as figuras dos sacerdotes e a de nosso amigo, cujo nome declinamos de citar, mantendo o anonimato por ele solicitado, quando nos narrou essa história de cunho autobiográfico. O sol ardia nas brancas construções e o espaçoso pátio refletia-lhe os abrasantes fulgores. Um outro homem de altaneiro e majestoso porte, claros olhos, cabelos da cor da amêndoa ou do mel, que escorre deixando infiltrar a luz, atravessou a praça repleta de gentes, adentrando o amplo e impressionante edifício. Seus olhos fitaram o deprimente mercado, onde, em ressonantes brados, eram negociadas as pobres vítimas estreitando-se. Imensa tristeza assenhoreou-se do seu nobre semblante, e ele abaixou a bela cabeça, como se buscasse a atitude adequada e conveniente, de modo a constituir perene e inequívoca lição, atravessando os séculos vindouros. Embora não cansasse de pregar às multidões a existência de um reino de Deus, alheio às construções terrenas, instalado em cada consciência, condenando as práticas exteriores que mascaravam os sentimentos, dificultando sua imprescindível mudança, o mestre sabia estar inserido na qualidade de ser humano encarnado no orbe terrestre, em um contexto social que exigia coerência de procedimentos e atitudes no tocante à sua proposta como o Messias, naquele momento evolutivo do planeta. Os homens que ali estavam, a maior parte deles simples servos, cumprindo ordens dos verdadeiros negociantes da crença divina, sequer tinham noção da barbaridade que praticavam, pois as veleidades vinham se repetindo há muito tempo, tornando-se habituais, de acordo com a conveniência dos que se diziam representantes de Deus. Impunham-se posturas extremas que despertassem as criaturas prontas para ver e ouvir, alertando o povo quanto à moralidade e às verdadeiras finalidades da religião, como orientadora da evolução do ser, devendo ser respeitada e jamais submetida a mercantilismos e interesses pessoais. Calmamente aproximou-se de um dos mercadores, indagando: por que fazeis da casa de Deus um local de vendas, conspurcando-lhe a divina destinação? Quis o acaso, e aqui acaso está entre aspas, que a pergunta fosse dirigida ao personagem central de nosso despretensioso conto. Surpreso e indignado com a perquirição, este respondeu de maneira soberba e deseducada: que tens a ver com isto, peregrino? Acaso detens autoridade para julgar nossos atos? Convém saibas que temos a devida permissão. E quem vos deu tal autorização? Por acaso Deus de Abraão permitiu que seu domínio
Sirva essa manifestação de ganância? E ato contínuo, aliando às palavras o gesto, derrubou as gaiolas mais próximas, exortando-os à realidade. O livro sagrado relata perfeitamente as circunstâncias presentes na expulsão dos vendilhões do templo, fato que desencadeou ódio e desejo de vingança naqueles que usufruíam do aviltante comércio, principalmente porque muitos do povo receberam com alegria a aceitação que ocorrera. Talvez mais injuriado do que os demais, pois duplamente atingido em suas finanças e no orgulho e vaidade comuns àqueles que se julgam sábios sem o serem, o judeu adentrou as profundezas do templo, juntando-se à casta religiosa, vociferando: quem é esse homem, esse louco que se atreve a lançar ao chão as bancas, libertando os animais destinados ao sacrifício, agredindo-nos com tamanha falta de cerimônia, humilhando-nos perante o poviléu? Que poderemos esperar se nos submetermos a tamanha vilania? Impropérios e acusações brotavam daquelas bocas que se propunham à consagração ao serviço de Deus. Jesus descera os degraus do templo e ia longe, acompanhados pelos assustados discípulos, temerosos de represálias, intimamente se perguntando por que os guardas não haviam agredido o mestre, pois não faltavam deles zelando pela segurança do consagrado recinto. O dia mostrou-se exíguo para as considerações sacerdotais que adentraram a noite. O moço judeu fazia coro à preocupação geral. Consideravam-no um deles, precisava provar sua lealdade à causa sagrada, defendendo a soberania de seus companheiros no tocante às atribuições religiosas e aos direitos de usufruto, conforme as necessidades e os interesses determinassem. O retorno ao lar foi imerso em cogitações. Haviam-lhe dito que o audacioso homem, ostensivamente chamado de Rabi pelo povo, tornara-se o centro de um movimento que ameaçava a paz e o equilíbrio das classes hebraicas dominantes. Não lhes bastavam os problemas que enfrentavam, tendo que se submeterem ao jugo romano, vendo seus odiados dignatários mandando e desmandando, vigiando-os constantemente, e agora surgia dentre os de sua própria raça um proponente ao lugar de filho de Deus, o Messias Salvador. Era demais. Chegando, rechaçou violentamente os criados, neles descontando a raiva acumulada contra o impune e desaforado, adentrou o quarto luxuoso, atirando-se ao leito. A figura do tal Jesus não lhe saía do pensamento. Vestia-se o pretenso rabi como os judeus, sem luxos nas vestes, mas o tecido era de boa qualidade e a limpeza evidente. Perspicaz, extremamente observador, não pudera deixar de notar que, embora os bruscos e aparentemente agressivos gestos, algo destoava do costumeiro perfil daquele que se encoleriza: os olhos. Sim, havia ternura e compaixão neles, mesmo em meio ao tumulto gerado por sua impetuosa e decidida ação. Olhava-os como se os compreendesse, como o pai que ama, mas é obrigado a corrigir o filho que desatende a apelos mais suaves e menos constringentes. Com que tranquilidade se afastara, deram o incidente por encerrado quando eles permaneceram em cólera contra sua pessoa e contra si mesmos, até buscando um culpado, um bode expiatório para a humilhação da situação. Exausto, procurou dourar a derrota, mentalmente acrescentando que o comércio seria restabelecido sem maiores prejuízos no dia seguinte. Aumentariam a proteção e os guardas prenderiam o cretino caso aparecesse para causar confusão. Os preços subiriam, pois dispunham da adequada desculpa da perda de muitos dos animais, não havendo tempo para a preparação religiosa de outros. Assim, logicamente, os restantes custariam mais. Sorriu, apaziguando a mente, febricitante, com a desforra financeira. Para tudo havia um jeito, bastando utilizar a inteligência. Afinal, cabia-lhes direcionar o povo, mantê-lo sob ferrenha ordem, rédea curta e apertada, pois não convinha que pensasse. Não dispunha de capacidade para tanto. A ele sim, fora outorgado o poder de mando, Deus assim o quisera. Adormeceu, satisfeito com as conclusões a que chegara, convicto de estar levando vantagem, tirando proveito daquilo que o tal profeta fizera.
naquela noite, estranho sonho, do qual guardaria perfeita lembrança na manhã seguinte, povoou-lhe o agitado repouso. Estava em um local enorme, amplas estruturas sustentavam o teto magnificamente trabalhado, estranhas inscrições e coloridas pinturas guarneciam as altíssimas paredes. Enormes piras, onde o fogo queimava ervas de penetrante odor, lançavam luzes bruxuleantes. Observava-se, constatando os níveos trajes, onde o ouro se destacava nos primorosos bordados e nas grossas correntes, que lhe adornavam o peito musculoso e bronzeado. Era jovem, mas intuía que nele repousava grande poder, talvez demasiado para sua idade. Preciosa pedra adornava-lhe o medalhão ao pescoço, representando o deus egípcio ao qual consagrara sua existência. Amanhecia e os primeiros raios do poderoso deus derramavam-se sobre a grande e bela cidade às margens do Nilo. Agora, demais membros da comunidade religiosa ocupavam as rampas do templo. Olhavam-os com desconfiança. Talvez pretendessem superá-lo. Orgulhosamente erguia a cabeça, mal dissimulando o desprezo. Que se atrevessem. Desciam todos o suave outeiro que terminava nas férteis margens do rio. Flores de lótus cultivadas em meio a sagrados rituais emergiam nas águas. O deus movimentava-se no céu de límpido azul, prenunciando mais um dia claro e repleto de atividades. Após a cerimônia, retornavam ao santuário para a refeição matinal. Estranhamente, embora tivesse noção de que se tratava de um sonho, sentia-se nele incluído, envolto nas brumas do passado, interagindo. No entanto, permanecia ligado ao presente, com a sensação de que a qualquer momento acordaria e tudo provavelmente se perderia no esquecimento. A ampla biblioteca, com seus papiros e pergaminhos, fascinava o jovem egípcio. Nela, a sabedoria. Mergulhava no estudo, esquecido do tempo e alheio ao espaço. Embora detentor de raros poderes de vidência e clareaudiência, profetizando e enxergando além do presente, reconhecia-se impotente perante a sabedoria dos sacerdotes mais antigos, alguns deles anciãos, em avançada idade, aos quais competia decidir, acatar ou rejeitar as comunicações espirituais, ordenar, escolher os caminhos a serem trilhados. Irritava-se almejando maior autonomia, respeito, admiração. Só havia uma árdua e demorada maneira, suplantá-los, fazendo do conhecimento decisiva arma. Suas faculdades poderiam ser ampliadas. Aprendendo a manipular as forças naturais, tornar-se-ia tão poderoso que nada restaria a não ser curvarem-se. Afastava enfarado o amarelecido papiro, procurando insistentemente por outro. Aborreciam-no as ideias de fraternidade, de ajuda ao semelhante. Entre os que se dedicavam ao poderoso Deus, muitos eram adeptos de tais conceitos, apreensivos com o bem-estar do povo. Ele, nem pensar, jamais. Que lhe importavam os destinos da multidão? Preocupava-se consigo mesmo. Voluntariamente elegera a reclusão, abdicando de alegrias que as pessoas consideravam fundamentais, tais como a constituição de uma família. Tudo em nome de um poder temporal ilimitado. Afinal, como poderia crescer, suplantar os demais, viver plenamente seus sonhos de poder, se atrelado à esposa e filhos? Fora escolhido por Deus, representando-o com direito a honrarias e privilégios. Apossar-se-ia de cada quinhão, pois assim a poderosa divindade quisera e determinara. Os anos transcorriam céleres, e o moço sacerdote, com raras perseverança e inteligência, ocupava cada momento, enterrando-se nos estudos, ampliando o cabedal de conhecimentos, potencializando os dons com que encarnara. Aos poucos tornava-se afamado nos mais nobres círculos, onde o faraó constituía central figura, mercê das profecias e de seu natural carisma. Jovem e belo, não lhe faltavam femininas atenções, mas guardava cautelosa distância das mulheres, embora admitisse envolvimentos superficiais com as que não lograriam causar problemas, logo se livrando delas.
Aqui eu vou dar uma pausa em função do nosso tempo e na próxima terça-feira nós vamos continuar com esse relato para que a gente consiga aproveitar bastante. Boa semana para todos! Boa noite a todos. Vamos começar na noite de hoje a compreender melhor a razão de estarmos tão atentos a comportamentos e sentimentos que trazemos e que podem dar margem a desequilíbrios e obsessões. Lembremos de quantos relatos temos nos evangelhos em que Jesus expulsava demônios dos possessos. Pessoas que se apresentavam com graves enfermidades e distúrbios. E Kardec nos fala largamente sobre as obsessões e suas características, nos alertando sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em ações. E como eles conseguem nos influenciar de forma a nos trazer prejuízos? Justamente espreitando e analisando os nossos pontos fracos, as nossas tendências e fraquezas, e a culpa de que temos falado, quando não trabalhada, torna-se altamente destrutiva, sendo objeto de exploração por parte daqueles que pretendem nos atingir. Então vamos completar o estudo sobre a culpa? Para que não nos permitamos demorar nos mecanismos de fuga psicológica que quase sempre leva a um estado de inconsequências morais. Então, continuando o estudo do livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco e trazido pela Joana de Ângeles. O hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade assinalada pela conduta leviana e infantil. Todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior e sua individuação. Inutilmente se busca burlar o impositivo do progresso, que é o recurso hábil para a conquista do si profundo e de todas as suas potencialidades. Quando por uma ou outra razão resolve-se pela acomodação ao que já feito, ao já conhecido, deperece-se a energia vitalizadora e empobrece-se a existência que tem por finalidade precípua o enriquecimento pela sabedoria. Desse modo, os mecanismos de fuga psicológica quase sempre candidatam o paciente a um estado de inconsequências morais, frutos da constante evasão da realidade para um universo de fantasia, onde tudo se realiza magicamente, utopicamente. Essa imaturidade emocional faz que se perca o interesse pelos nobres ideais, aqueles que exigem postura adequada e luta contínua, não dando abrigo a comportamentos alienantes ou desculpistas. Do ponto de vista psicológico, o próprio indivíduo perde a autoestima e considera-se incapacitado para quaisquer realizações que lhe exijam esforço, acostumado, conforme se encontra, a desistir diante de qualquer mobilização de forças físicas, morais ou intelectuais. Com o tempo, torna-se desagradável, acreditando-se não amado, sempre traído pelos amigos, deixado à margem nos empreendimentos que se realizam à sua volta, acumulando mágoas e dissabores injustificáveis. Certamente as demais pessoas não têm capacidade para uma convivência fraternal com aqueles que se fazem omissos, com quem não se pode contar nos momentos difíceis, que sempre estão adiando decisões. Após algum período de tolerância, as pessoas afastam-se, procurando seus pares em espíritos combativos, corajosos e empreendedores aos quais se afeiçoam.
Os primeiros são considerados como enfermos, mais necessitados de compaixão do que de amizade, enquanto os segundos são tidos como companheiros porque são participantes de tarefas e de convivências de variado teor. Conta-se que Solon, o maior sábio da Grécia no seu tempo, em um banquete que lhe foi oferecido pelo rei Creso, em Sardes, capital da Lídia, teria sido interrogado pelo monarca, tido como o homem mais rico do mundo naquela ocasião, para que informasse quem, na sua opinião de viajante ilustre, seria a pessoa mais feliz da terra. Sem perturbar-se, o pensador, após ter estado na sala dos tesouros reais, referiu-se que houvera conhecido em Atenas um jovem de nome Telus, que após cuidar da genitora enferma, acompanhando-a até a morte, entregou o restante da existência à defesa da sua cidade. Algo frustrado, o rei vaidoso retornou à carga, indagando-lhe então quem seria a segunda pessoa mais feliz do planeta, recebendo outra resposta desanimadora, quando foi afirmado por Solon que ele houvera conhecido 2 jovens em Atenas, cuja existência fora notabilizada pela elevação moral e pela grandeza de sentimentos que se imolaram para defender a cidade. Sentindo-se subestimado, o rei Creso, que confundia poder com harmonia interna propiciadora de felicidade, não escondeu a desconsideração com que passou a tratar o convidado, dele havendo escutado que nunca se olvidasse do castigo do tempo, isto é, da fatalidade da própria vida, que altera comportamentos, ocorrências e circunstâncias de maneira tão prodigiosa quanto inesperada. E Creso, na sua guerra trágica contra Ciro, rei dos persas, viu a sua cidade incendiada, seus tesouros roubados, sendo preso e levado à fogueira, quando se referiu a Solon, no justo momento em que passava o conquistador, o Ciro, que simpatizava com o filósofo, e indagou-lhe a causa pela qual enunciara que o sábio tinha razão. Explicando-lhe o que houvera acontecido, Ciro foi tomado de compaixão pelo vencido, libertando-o enquanto exclamava a respeito da possibilidade de em algum dia cair na mesma situação de Creso, esperando receber complacência do seu triunfador. Nomeou-o seu auxiliar, que lhe prestou relevantes serviços, e continuou a trabalhar na corte persa após a morte de Ciro, quando foi substituído pelo seu filho Cambises. O castigo do tempo é a inexorabilidade do progresso, das transformações incessantes a que tudo e todos estão submetidos. Os mecanismos, portanto, de fuga da responsabilidade e do dever somente atormentam aqueles que se lhes entregam inermes, quando seria mais factível e próprio lutar com tenacidade, vencendo os limites e impondo a vontade aos temores e conflitos, por cuja conduta encontraria a autorrealização, a paz. E é um processo tão delicado, em que talvez nem nos demos conta, que esse exemplo que foi dado desse rei Creso mostra realmente o que é fantasiarmos uma situação. Realmente ele esperava ali como resposta que ele seria o homem mais venturoso, o homem mais feliz do mundo.
e só o tempo fez com que ele percebesse o quanto ele estava equivocado. Então, nós vimos aqui os apontamentos desses pontos que trazem tantos danos, né? Vamos ver as propostas, algumas soluções. O ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis, ainda não explorados conscientemente. Diante dos impositivos existenciais, cumpre-lhe recolher a esses valores grandiosos, empenhando-se pela superação dos impedimentos que lhe surgem como fenômeno perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias de difícil solução. O ego, que teme o denominado fracasso, que é sempre um insucesso previsível e irreparável, resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade e fugindo para o mundo de fantasia, constituído de sonhos utópicos e irrealizáveis gerados pelas frustrações. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa por estimular o paciente a novos e contínuos tentames, que vão se coroando de resultados favoráveis, eliminando o sutil complexo de inferioridade e mesmo diluindo a pouco e pouco a culpa perturbadora. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base para futuros cometimentos, que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das potencialidades ignoradas, que respondem pelas forças morais de que é possuidor o self. Quanto mais se transfere o encontro com a realidade elaborada pelo eu consciente atual, mais difícil torna-se a construção da identidade pessoal que se apresenta como destituída de significados elevados, ocultando as imperfeições que afinal fazem parte de todo o processo evolutivo. A verdadeira saúde psicológica não anui com a precipitação e nem com o destemor que pode parecer heroísmo. Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançarem o êxito que ora coroa as suas existências. Nesse sentido, a prática das boas ações oferece encorajamento para as realizações mais amplas nos relacionamentos interpessoais, na convivência social e no amadurecimento da realidade pessoal. Sempre quando alguém se predispõe a auxiliar, experimenta forte empatia que resulta de contínuas descargas de adrenalina estimuladora que encoraja para novas realizações e bloqueia os temores infundados. E isso é algo que já está comprovado pela nossa ciência, né? Então é importante atentarmos para essa necessidade de praticarmos o auxílio ao outro, praticarmos a caridade, né? Praticarmos tudo que possa nos trazer esse bem-estar íntimo de estarmos produzindo, fazendo algo para alguém. Isso sempre traz um retorno muito benéfico, inclusive por essas contínuas descargas de adrenalina estimuladora que nos encorajam
para novas realizações, e assim vão se sucedendo, e essa adrenalina, ela bloqueia os temores infundados, né? Os medos infundados, que acabamos agasalhando. Quando surge essa disposição real para superar as fugas psicológicas, conscientes ou não, automaticamente desenvolvem-se os sentimentos íntimos, proporcionando bem-estar e alegria de viver. Torna-se um tormento a manutenção das fugas emocionais, o escamoteamento da própria realidade, mascarando o ser de júbilos que não existem e de situações que são irreais. Assumir, portanto, as próprias dificuldades constitui um dos passos necessários para superá-las. Como todos os indivíduos, são seres humanos em processo de crescimento, em conserto na trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo, conforme se encontra, é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-os tolerantes em relação às faltas alheias, em face das próprias condições agora conhecidas. A culpa transforma-se em auto-perdão, o medo faz-se estímulo para o avanço contínuo, e as incertezas convertem-se em convicções em torno da própria vitória. A saúde integral, essa é a grande busca. Que Deus nos ajude na busca do auto-perdão, reconhecendo e assumindo as nossas lutas, enfrentando as dificuldades com coragem, sem fugas, aprendendo a nos amar, a nos aceitar, para podermos, nos sentindo em harmonia, colocarmos amor em tudo que fazemos e vivemos. E não nos esqueçamos que precisamos nos perdoar para conseguirmos perdoar o outro. Tenhamos uma noite de paz.